a todos. Uma satisfação a gente começar mais uma aula, mais uma semana aí, tá todo mundo bem, né? Gostei muito dos trabalhos, das publicações dos trabalhos. Eu vi que vocês estavam bastante empolgados em trabalhar acho que a maioria de vocês é a primeira vez em relação ao etograma, né? Então, é a primeira vez que vocês acabaram fazendo a parte de veterinário, mesmo que seja nos próprios animais de vocês, vocês tiveram que observar o comportamento deles de uma forma diferente, não como de dono, mas sim uma forma de clínico, né? Tá? Então, eu achei bem interessante. Quem postou, quem não postou também, eu já li uns quantos trabalhos, achei bem legal. E agora a gente tem esse início da aula, eu queria que vocês apresentassem para a gente. Eu vi que a Bruna se dispôs a apresentar, eu queria ver se tem alguém, uns 2 ou 3 mais para apresentar, se alguém quer. Senão a gente pode sortear alguém, vocês para apresentar. Mas, primeiro eu vou oferecer para vocês apresentar por vontade própria, se alguém quer apresentar, só fala aí que a gente já começa as apresentações, as discussões bem na real. Não tem problema, sem problema. Alguém gostaria de apresentar o seu etograma? Não? Eu posso, professor. Oi? A Karine? Tá. Eu tinha falado lá no WhatsApp também. Eu não vi, Karine, desculpa. A Karine também, então. Uhum. Vamos apresentar a Larissa também, tá? E a Tassiane também. Então, vamos apresentar esses 4 etogramas. E aí a gente vai discutindo. Eu gostaria que vocês perguntassem, como vocês perguntam para mim também, tá? A gente fazer uma discussão, depois a gente segue a matéria, tá? Para a gente colocar em prática essa atividade. A Bruna tá aí? Bruna? Não entrou ainda? Deixa eu ver. Acho que a Bruna não tá ainda, né? Então, a Karine, de repente, Karine, se tu quer começar apresentando o teu? Pode ser. Pode ser? Tu sabe... compartilhar a tua tela, hein? Onde tem esse botão. Na verdade, eu peguei outro computador para mim ler, porque não estava nesse computador que eu estou usando para fazer chamada, porque esse meu não funciona, mas eu vou tentar mostrar se dá certo. Tá. Vou ligar a câmera e tentar mostrar. Abre a tela do teu etograma e tem esse botãozinho verde ali que tu compartilha. É que tá no outro computador, professor, eu não sei se aparece para vocês aí. Vai ficar meio pequeno, deixa eu só aumentar a tua tela aqui. Então, professor, bota outro na frente que eu tento passar para esse computador ali, que eu tô usando, pode ser. E depois eu passo. Então vamos a Larissa, então, Larissa, pode ser o teu? Isso, pode. Então vamos lá. Bom, então boa noite a todos. Eu vou apresentar o meu etograma, que é de uma catorita, mais conhecida como cocota. Em primeiro lugar, eu não peguei ela do meio em que ela vivia. Eu resgatei ela machucada e desde então eu cuido dela. Tu consegue compartilhar a tua tela, Larissa? Sim, consigo. Tá. Daí a gente consegue enxergar teu etograma. Aí, ó. Isso aí. Show de bola. Isso tá aparecendo? Agora sim, Tá bom. O nome dela é Clarinha. Ela é da espécie... Espera um pouquinho. Myopsita monochus. É isso aí. Ela é do sexo feminino, eu acho.
porque eu tenho um pouco de noção entre sexo, mas não tenho a certeza absoluta, por isso mesmo eu botei aparentemente. Eu tenho ela já há 6 anos de idade. Ela apresenta penas verdes no dorso, barriga, peito e garganta, acinzentados e o bico alaranjado. Durante, eu observei ela em 64 horas, mas Posso te interromper um pouquinho? Pode. Larissa? Isso que tu colocou aqui, ó, de penas verdes no dorso, barriga e peito, garganta, isso é bem importante quando vocês forem fazer o etograma, porque vocês estão fazendo como se fosse uma resenha do animal, né? Então é importante vocês colocarem sim isso aí, tá? Durante esse período, eu prestei um pouquinho mais de atenção nela, eu observei mais, mas eu tô com ela todo dia, então eu sei mais ou menos o que ela faz todo dia e como é que ela reage a tudo. Então, em pé, ela estava normal, dormindo, ela tá normal, andando, ela anda normal, sem nenhum movimento anormal. Ela come bem. Eu não dou todas as proteínas que ela do meio em que ela vivia, mas eu faço o possível para ela ter uma alimentação boa. Sempre cuido muito isso para o animal não ficar doente. Ela bebe a água muito bem. Às vezes ela voa muito pouco, pelo fato dela estar numa gaiola, só que eu não deixo ela totalmente toda hora na gaiola. Eu tiro ela, eu deixo ela fazer o que ela quer. Claro que não num ambiente tão aberto, mas eu deixo ela durante a casa para ela fazer o que ela quiser. E eu percebi que ela voa, só que ela voa quando ela tem medo. Quando ela se assusta com algo devido a um fato que aconteceu uns anos atrás, que um rato brigou com ela, aí ela acabou sendo machucada e desde então ela é assustada. Eu percebi durante todos esses anos depois desse fato que aconteceu. Quando ela tá brincando com as coisas, ela tá normal, comigo também. O peso dela, o peso normal da espécie seria de 120 gramas, por aí. Ela pesa 100 gramas. Ela grita normal. E ela tem, e no bicando, ela tem um vício de arrancar as penas. Isso pode ser porque ela esteja estressada. Ela bica, ela morde muito o pote da água, pote da comida, às vezes ela arranca. Ela rói muitos tecidos. Eu tenho um pano que eu deixo para cobrir ela quando é frio, todas as noites, e tá cheio de furo. Ela fica mordendo as unhas bastante, quase toda hora. E ela pegou um vício agora, que é arrancar os meus pelinhos do braço, aonde ela vê que tem, ela arranca. Eu não sei o que está acontecendo por ela estar fazendo isso, mas eu creio que ela esteja sentindo a minha falta, por causa que eu estou bastante ocupada durante esses dias, em função de trabalhos, e eu acho que ela está sentindo isso, então agora eu estou procurando ficar mais com ela, dando mais atenção, e acho que é isso. O que eu vi da normal mesmo é esse último item ali do bicano. Sim, ok. Muito bem. Joia. Essa parte que foi comentada, que tu falou, de troca de penas, pode acontecer sim na muda de penas, que as aves tem épocas de muda de penas, né? Mas se ela está se automutilando, se ela está se bicando demais, ela pode também estar com um pouquinho de estresse, assim, e de repente, que a gente falou, pode ser de falta da tua presença, assim, se ela era mais acostumada, às vezes o animal também estranha, né? Tá? Uhum. Eu percebi muito isso nela. Mas é porque é animal que a gente perde, né? E quando vê que a gente muda um pouco a rotina, fica um pouco mais longe, ela já não gosta.
Eu Não, procurei tranquilo. pegar ela, porque acho que é um animal diferente e acho que a gente deveria procurar mais coisas e achei que fosse bom trazer, porque eu poderia muito bem pegar os meus cachorros, poderia pegar Sim, vários sim. lugares. Uhum. Eu achei uma coisa meio específica e uma coisa nova para todo mundo, que não sei se alguém deve ter essa espécie também. Uhum. Ótimo. Então, Muito obrigado pela apresentação. Muito imagina. bom. Tá? Vamos para a próxima. Então, obrigado, Larissa. Só fecha a tua tela daí para ver quem que vai ser a próxima daí. Isso. Tem as meninas que não estão conseguindo compartilhar, não tem problema. Podem só apresentar por vocês falando aí. Apareçam, por favor, para falar, né? Fica chato ficar falando sem aparecer, né? E podem apresentar. Quem que quer apresentar? A Bruna também falou. Se de repente a Bruna tem pronto, ou alguma das outras meninas, a Tassiane, a Tainá. O senhor tinha me chamado? Eu não estava na sala, entrei agora. Sim, Bruna, para apresentar, tu tinha Tá, falado. beleza. Deixa eu ver aqui. Aqui para mim, Isabelle, pelo menos está carregando super bem aqui a internet. Vocês estão escutando bem aí? Está chegando bem o áudio? Tá chegando bem as imagens, tá? Uhum. Deve ser o problema da tua internet. Experimenta colocar o cabo da internet que vai para o roteador direto no teu computador. Às vezes melhora bastante, tá? Tu consegue compartilhar a tua tela, Bruna? Sim, só deixa eu achar o trabalho aqui. Bem. Aqui. Enxerguei, tá compartilhado. Vocês estão vendo? Sim. Uhum. Tá. Então, o meu trabalho eu fiz com a minha Shih Tzu. Ela tem 4 anos já. Observei ela por um dia, durante o domingo, no caso. E aí eu fui anotando, conforme aquele modelo que o professor mandou para nós, os comportamentos que ela apresentou. Aí, deitado, parte mediana do corpo, que é, no caso, normal. Eu notei que ela tinha preferência por lugares ao sol durante o período das 11 e das 13, que ela gostava de deitar lá na frente de casa, e isso eu já notei de outros dias também. E geralmente de barriga para cima. E ela prefere locais mais frescos durante o restante do dia. Ela gosta de deitar geralmente no mesmo cômodo que a gente tá e tipo embaixo das cadeiras, tipo lugares mais frescos assim. Sentada também, normal, andando normal também. Correr também, deslocamento rápido, patas traseiras ultrapassam metade do corpo. E eu observei que ela fica muito louca, correndo para tudo quanto é lado, antes dela ir fazer cocô. Uhum. É engraçado, eu não sei porque ela faz isso. Mas ela, tipo, ela sai correndo e ela só faz cocô e xixi na parte de trás da casa, onde não tem gente. Se a gente tá lá atrás, ela vem aqui pra frente. Ela não faz, tipo, onde a gente tá. Comer, então consumir alimentos sólidos. A gente não deixa comida disponível para ela o dia todo, porque se tem comida disponível o dia todo, ela come o dia todo. A gente dá comida para ela 2 vezes ao dia, que é depois do almoço, que a gente almoça e depois a janta. E eu tenho um poodle também. Uhum. Isso é uma coisa importante, viu, Bruna? Porque a gente fala em livre de fome e de sede, mas quando eu falo livre de fome não é dar comida à vontade, né? Cada Sim, animal ela. tem uma quantia de comida específica para ele. Não adianta tu querer deixar, tem animal que tu deixar a comida à vontade, ele vai comer demais. Então, tudo tem um limite em relação ao peso, idade, espécie. Então, a gente Sim, tem que aprender a dosar isso aí também, né? Tá? Então, isso é importante, eu. lógico. Cuidar o peso dela, a indicação da ração que tu usa, tantas gramas por peso, e trabalhar certinho com isso aí, né? Trabalhando certinho, tu vai estar Sim, fazendo um acompanhamento correto com isso aí, né? Tá?
Sim, eu tenho um poodle também, e daí, geralmente, quando a gente dá comida, a gente dá só pra ela, porque se a gente bota pros dois, ela come dos dois. Tipo, ela não avança nele nem nada. Às vezes eles comem juntos, assim, os potinhos são... É um pote só com 2 divisórias, assim. Se tu bota pros dois, às vezes eles comem, mas às vezes o poodle não gosta de comer quando ela tá comendo, ele é mais velhinho. Daí a gente dá 2 vezes ao dia e tenta dar, tipo, primeiro pra ela, que aí ela come e vai deitar e aí ele pode comer, sabe? Senão ela se atraca dos dois. Sim. Beber, então, água ela tem disponível o dia todo. O meu poodle, ele bebe água num potinho normal, assim. E ela bebe água no bebedouro. A gente tentou acostumar ela, porque se ela bebe no potinho, ela molha os pelos aqui e ela sai respingando pela casa inteira. Daí vira uma lambança. Uhum. E ela mesmo já acostumou, tipo, ela prefere beber no bebedouro, ela não bebe água do pote dele, sendo que tem água nos dois, tipo, ela poderia, né? Mas como ela já é acostumada, ela bebe no bebedouro. Aí, esse é dos estados. Aí, quanto à parte que falava sobre solitário, auto-higienização, lamber o corpo, né? Comportamento observado após comer, urinar e defecar. Coçar, ela gosta de se esfregar no sofá, assim, tipo, pra coçar o focinho e se lamber, E eu percebi que ela tava se coçando demais. E aí eu fui olhar ela e descobri que ela tá com pulga. Porque Aham. tem uma cachorra na rua que a gente tá alimentando e a cachorra fica na grade do portão e ela fica lá latindo pra cachorra. E ela Uhum. pegou pulga da cachorra. Aí, fazendo o etograma, eu descobri que ela tava com pulga. Isso que eu ia comentar agora. Tu tem um cachorro o dia inteiro contigo, e tu não observou ele como forma de clínico, né? Agora, como tu estava Não, observando o comportamento como uma forma clínica, tu acabou descobrindo, diagnosticando o ectoparasita, né? Viu? Por isso que sim. é legal essa parte. E aí eu olhei o poodle e o poodle também tá. Os dois são. Uhum. E essa cachorra da rua, ela apareceu aqui, ela é uma cachorra bem grande, assim, parece ser bem velha. Ela é muito dócil e a gente tá tratando ela já faz mais de um mês que ela tá aqui. E eles ficam ali, tipo, ela ainda late pra cachorra. O poodle já É. não avança mais, sabe? Mas ela, sim. E a notícia ruim que E eu tenho para te dar é que se tu achou uma pulga dela, tu imagina 5% das pulgas estão no animal. 95% das pulgas vão estar no ambiente. Então, tu vai ter que controlar o ambiente na tua casa também em relação às pulgas, né? Tá? ah, Prático. bom saber. E aí até eu ainda, tipo, não comprei nada, não consegui comprar nada para passar nela, ou comprimido, eu não sei o que que é o melhor para fazer, porque como Hoje, tá tudo fechado, né? hoje, as agropecuárias até estão abertas, né? Hoje tem comprimidos que tu utiliza e eles atuam na forma da muda da pulga, né? De larva para a fase adulta ali, eles até conseguem controlar o ambiente, eles ajudam bastante no ambiente, né? Tá? Eu vou Lógico, ter que ir atrás disso. se tu não tiver uma infestação muito grande, né? Se tu tiver uma infestação muito grande de pulga, daí não adianta só o comprimido, né? Aí tem que entrar com algum piretroide, uma pulverização no ambiente também, tá? Sim, ainda, tipo, ela, daí eu consegui olhar, ela vem no meu colo, ela é, tipo, ela é bem dócil, assim, eu consegui olhar, mas o poodle, ele não deixa. Se a gente vira ele de barriga pra cima, ou se a gente procura, ele quer avançar, sabe? Ele não avança, mas ele rosna, ele não gosta. Uhum. Daí, dele, tipo, eu não consegui olhar direito, daí não sei. Mas, enfim, seguindo, bocejar, normal, farejar o solo, investigar com o focinho cheirando, comportamento observado em sua totalidade na área externa da casa, né? Lá para trás e ali na frente, que é no portão, assim, onde essa outra cachorra da rua fica. Espreguiçar, esticar as patas traseiras e dianteiras alternadamente, corpo esticado, observado diversas vezes ao dia. Vou pegar ela, tipo, que eu pego, acho os bracinhos dela, assim, ela se espicha, assim, coisa mais querida do mundo. Eu amo, acho muito fofo. Tá. Social amigável, cheirar, investigar alguém de sua família, quando alguém chega de fora, assim. Investigar outros cães através das grades do portão, que é o caso dessa cachorra que fica ali na frente. Convite para brincar, bater as patas nos pés dos seus familiares, ela faz bastante isso. Ela também pega brinquedo e traz pra gente.
Ou ela vem correndo em direção da gente, se a gente faz a menção de pegar ela, ela corre para outros lugares, ela vem correndo na gente, assim, querendo brincar. Ela brinca bastante com a minha irmãzinha, eu tenho uma irmãzinha de 1 ano e pouquinho, e ela faz isso com a minha irmã. Ela vem e daí ela morde no calçado da minha irmã e sai correndo para longe, assim, querendo brincar. E daí, social não agonístico, submissão. Voltar o ventre para cima. Comportamento observado quando o tutor dirige-se em direção a ela, ou quando muda o tom de voz que tu tá falando com ela. Tu tá falando normal e tu começa a falar, ai, não sei o que. Ela se deita, assim. Em alerta, cabeça e orelhas levantadas. Ela fica parada na porta, olhando para fora quando a outra cachorra tá ali, ou quando alguém passa na rua, às vezes acompanhado de latidos. Eliminação, marcação, urinar em postura agachada. Comportamento observado longe do campo de visão dos familiares, com preferência pelos fundos de casa no gramado, diversas vezes ao dia também, não tem um horário assim. Defecar usando a postura agachada, comportamento observado longe do campo de visão dos familiares também, preferência do gramado lá atrás. E esse eu reparei que foi uma vez só no dia, mas eu não sei se é sempre uma vez só, tipo, eu nunca reparei assim. Mas no domingo foi uma vez só. Social agonístico, investir, avançar em direção a cão do outro lado da grade do portão, com as orelhas para trás. Rosnar, vocalização forte e longa, direcionada a cães de rua. E latir também para os cachorros da rua. Daí eu fiz uma anotação que, além desses comportamentos, foi observado também que o animal demonstra gostar de deitar no peito do seu dono mesmo quando se deitado no sofá. Quando eu deito no sofá, ela sobe no sofá e deita aqui em cima de mim. Aqui assim, eu não consigo nem respirar. E preferência por dormir na cama junto com o tutor. Ela dorme com a minha mãe e meu padrasto na cama. Ela não dorme na caminha dela. O poodle dorme na caminha dele, ela não. Intensas demonstrações de felicidade com a chegada de seus familiares, abanando o rabo ou correndo pela casa. Também, quando a gente chega, que ela corre pra dentro, corre pra fora, corre pra dentro, corre pra fora. Show de bola. Isso aí. Então tá bem, Bruna. Foi bem interessante pra eu descobrir que ela tava com pulga. Sim, mas é essa a ideia também, não só por isso, mas em si vocês observarem alguma forma de comportamento que vocês não viam neles habitual, tentando seguir uma rotina, né? Então seria isso aí. Show de bola. Vamos ver. Beleza. As outras meninas que... Deixa eu parar de compartilhar aqui. A Isabelle perguntou que ela tinha uma dúvida a respeito da raça Shih Tzu, se eles têm algum problemas com anestesia. Olha, Isabelle, de regra não tem nada assim que diga que não pode anestesiar. A única coisa é que sempre quando for anestesiar um animal, tu tem que fazer um exame de patologia clínica nele, como se fosse uma pessoa também, para ver como é que tá toda essa parte celular, essa parte de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né? Fazer um hemograma completo, um exame de sangue completo para ver se tu não tem algum risco de causar algum problema na anestesia, né? Tá? Mas em si, risco de anestesia não tem, não. Tem mais uma coisa que eu esqueci de botar ali, que ela ronca muito, mas isso é característico de Shih Tzu, né? De cachorro que tem o focinho curto, né? Ela ronca muito dormindo. Né? Ou se ela tá com a cabeça, tipo, com o pescoço esticado, assim, ela quase não consegue respirar. Isso é uma coisa importante de tu botar mesmo no metograma. Dificuldade de respiração na hora que tá deitado dormindo. Que é característico da raça, mas é importante sempre citar. Tá? Porque ela ronca, tipo, muito alto mesmo. A minha mãe reclama que ela ronca muito de noite. Da raça. Sim. Só muda o endereço. Meninas, querem apresentar? A Karine? Professor, como é que eu faço para compartilhar a tela? Eu tenho que... Ali embaixo, tu abre o teu etograma, no caso, né? Deixa ele aberto. E aí embaixo tem um botãozinho verde bem no meio ali do lado do chat ali. Aí eu coloco parte da tela? É porque tá em inglês no meu, aí tu... Share screen ali, tu aperta no share screen ali, tá? Tá. E aí tu vai clicar, quando ele abrir, tu vai clicar no teu etograma 2 vezes, que daí vai compartilhar para nós. Ele vai abrir umas janelas... Ele não vai no meu etograma, não sei porquê.
Ele vai abrir várias telinhas de tudo que tá Isso. aberto no teu computador. Daí tu tem que Isso. selecionar. Seleciona ele, daí ele vai abrir. Quando tu compartilhar, tu já vai compartilhar a tua área de trabalho para nós. Só que tu tem que abrir ele. Eu vou tirar uma foto e mandar no grupo só pra vocês verem que tá aparecendo. Não aparece meu hitograma. Eu mandei lá no WhatsApp. Tu abriu o teu hitograma? Tá aberto? Abre ele, senão ele não aparece. Não, ele não tá aberto. Eu olhei agora aqui. Ele não tá aberto daí na... Não sei se vai abrir. Tô tentando aqui, mas não sei se vai dar. Aperta nessa tela bem da esquerda ali, onde diz Scream ali. Clica 2 vezes ali. Aquela que tu abriu ali, no grupo ali. Aí, ó. Agora tu compartilhou pra nós. Tá? Agora tu aí, ó. Agora veio pra Tá nós. certo? Tá certo. Uhum. Tá. Então, o nome do paciente era Sereia. Ela tinha 10 anos. Era uma equino. Fêmea. A pelagem era tostada e a raça crioula. Não sei se precisava colocar isso, mas... É bom, é o que eu falei antes. É a identificação da... Como se fosse a resenha do teu animal, né? Que tu tá colocando. E eu observei num período de 4 horas e meia. Então, o comportamento: andar, locomoção com deslocamento das patas para frente e para trás, normal. Correr, locomoção com deslocamento rápido, onde as patas traseiras ultrapassam o meio do corpo, com uma leve erguida na cabeça e rabo. Eu não sei se a gente coloca rabo, coloca cauda, o que... Tanto faz. Pode ser rabo, não tem problema nenhum. Também normal. Aí comer, consumo de pasto e concentrado, porque ela tava fechada, mas aí eu soltei para mim observar. E eu também levei a veia lá, eu botei pasto e concentrado. Também comeu normal. Beber também, consumo de água em recipiente limpo, livre de mau cheiro. E observei ela rolar também, forma de massagear a sua musculatura, alongando as costas, pernas e pescoço. Também estava normal. E no momento que eu deixei ela sozinha, eu vi ela se coçar, esfregar seu corpo em uma superfície sólida ou morder-se. Também acho que é normal, ou muitas vezes não é normal, né? Tem algumas vezes que é por causa de alguma sarna, alguma coisa, né? Se é só autolimpeza, né? Se ela não tá se mordendo forte, assim, às vezes é sem problema nenhum. O que tu não pode é ter lesão de pele, né? Tu vê a pele lesionada, alguma área a gente chama de alopecia. Falta de pelo, regiões onde tem falta de pelo, a gente chama de alopecia, tá? Então já vão se acostumando com esses termos, tá? Tá bom, mas ela não tinha nada, era só por... Só por se coçar mesmo, É? só por coceira. E se chacoalhar, que daí vai lançar o corpo rapidamente, também normal, mas é normal do animal, eu acho. E amigável, daí tipo, quando eu tava lá, se eu estendia a mão pra ela ou sair de perto, ela vinha investigar, né? Cheirava as mãos em alguma parte do corpo. Também acho que é um comportamento normal, né? Do cavalo conhecer. E de seguir também, quando eu saía de perto dela, ela me seguia, né? E daí foi isso que eu consegui observar no período de 4 horas e meia, porque eu não fiquei muito lá com ela, né? Aí eu só coloquei o que eu realmente vi. Sim, ótimo. Praticamente tu não notou nada de anormal nela, né? Mas tu observou ela num período bom. Vamos pensar assim, 4 horas e meia para observar um equino é um período que, se ele tivesse algum hábito anormal, tu ia notar, né? Tá? Tipo, se ela cerolasse bastante, eu podia achar que fosse um sintoma de cólica, alguma coisa assim, mas... Alguma claudicação, uma manqueira, né? Né? Alguma comportamento estereotipado, por exemplo, sugar ar, né? Tudo isso ela iria fazer, né? Então, a princípio ela tá bem, tá normal, né? Tá? Obrigado, Karine. De nada. Mais pra baixo. Agora tá perto do stop, lá embaixo. Aí. Saiu? Saiu. Tá bom. As outras meninas, Tainá,
Tassiane, querem falar? Posso apresentar. Então tá bem, Porém, eu vamos lá. não tenho como compartilhar porque eu tô usando o celular, então fica bem ruim aqui. Mas eu fiz o meu etograma com base na minha gata. Fiz um históricozinho antes, né, com o nome, espécie. Ela não tem raça, então não tem raça definida. Coloquei a data que ela nasceu, a pelagem, algumas informações básicas para dar início ao etograma. Como eu não tinha muito habilidade, eu procurei fazer como no seu exemplo dos slides, assim fica mais criterioso de a gente seguir uma forma. Então eu notei que deitada, ela deita com a parte mediana do corpo e a parte interna das patas em contato com o chão. Sentada, ela fica com a parte traseira do corpo em contato com o chão também, ok? A locomoção é com deslocamento das patas para frente e para trás, também não vi nada de anormal. Ela corre com deslocamento rápido, onde as patas traseiras ultrapassam o meio do corpo. No correr, ela também, por ser uma gata, ela apresenta alguns saltos. Eu não sabia como incluir isso, mas os saltos dela, né, as escaladas, no caso, também, tudo ok. Pode colocar que ela apresentava alguns saltos no correr, pulava quando estava em movimentos rápidos, acabava pulando. Isso tu pode citar assim normal, que nem tu falou. Tá. Comer também, ela consome alimentos tanto sólido e a ração, quanto sachê, molho, ela gosta bastante. E eu procuro sempre deixar a ração no pote, porque eu trabalho, não estou em casa o dia inteiro, mas em pequenas quantidades, pequenas porções. Eu sigo, às vezes, está no rótulo da embalagem. Beber, ela consome água. Oi? Desculpa. É que eu tava olhando esses dias um negócio de uma veterinária que ela é especializada em gato. E ela falou que o ideal é dar sempre pra gato aquela ração molhada. Porque gato não bebe muita água. Só que eu nunca tinha ouvido falar disso. Que não é bom dar aquela ração seca pra gato. Depende da ração, Bruna. Tem rações que formam mais. O gato tem muito problema de cálculo, né? Cálculos urinários, cálculos de estruvita, né? E a medicina felina está especializando muito, né? Eu tenho alguns proprietários que eu conheço que trabalham só com rações secas, mas trabalham com ração de origem boa, rações boas, né? Então, geralmente, essa desmineralização de alguma ração que é mais ruim pode causar isso aí, né? Não sei te dizer se é o ideal molhar também, porque depende tu molha e a ração começa a também perder a qualidade também, depende tem um tempo Pois é, não, a ração molhada que ele dizia, no caso, era o sachê. Tipo, que o sim. ideal era dar só sachê pro gato. Não, daí tu não vai estar dando mineral, né? Daí falta a parte de minerais que vai ter na ração, né? Então, é bom tu dar sachê, sim. É bom, até vai dar uma palatabilidade melhor na ração, sim, ótimo. Mas essa parte de minerais vai ter na ração, né? Tá? Sim, tá. Obrigada. Desculpa. Vai lá, Tassi. Beber, então, ela consome em recipiente corrente de água. Eu tenho um bebedouro para gato, no caso, ligado. Então tá sempre circulando, além de limpar todo dia. A água é sempre bem limpinha. Solitária, eu não tive como ver muito tempo, né? Porque eu tenho 2 filhos, então ela sempre fica bem agitada quando as crianças estão juntas. Mas auto-higienização, ela lambe o próprio corpo várias vezes ao dia. Ela coçar, ela arranha o próprio corpo com as patas, às vezes, isso quando demonstra pulga, no momento não é o problema. Cavar, ela só cava mesmo na areia, né? Quando ela vai esconder os dejetos, no caso, o xixi e o cocô, mas não tem esse instinto de cavar. Mastigar grama, já observei ela, porque assim, eu não deixo ela só fechada dentro de casa, eu libero ela para sair um pouco durante o dia. Eu notei sim que ela mastiga, porém ela não engole.
Ela só mastiga, brinca, mas não engole. Bocejar, boca aberta e olhos fechados, normal, ok? Fareja o solo, sim, ela é bem curiosa, ela investiga bastante o chão, o cheiro dos objetos, das nossas roupas, enfim, ela está sempre cheirando. Ela espreguiça, sim, esticando as patas traseiras e dianteiras alternadamente, com o corpo esticado. Chacoalhar, como dizia lá no slide, ela não tem essa atitude. Na social amigável, ela investiga, sim, outras pessoas da família, mas nós também, tem o hábito de investigar. Convite para brincar é muito difícil. Ela pula no colo quando ela tem algum interesse, no caso, mas não para brincar. Ela corre entre as nossas caminhadas, às vezes, interrompendo ou nos dando mordidinha, mas convite para brincar mesmo, não. Brincar de caçar, sim, sempre. Onde tem um bichinho, uma mosca, ela está sempre atrás. Nunca conseguiu pegar o que queria, mas sempre tentou. Social não agonístico, como submissão. Ela não notei esse tipo de atitude nela, de submissão. Eu acho que quando a gente tá chateado ou brabo com ela, por ela ter feito alguma coisa errada, ela corre para algum lugar seguro, mas não tem submissão. Em alerta, sim, cabeça e orelhas levantadas. As eliminações como marcação. Para urinar, então, é sempre na caixinha de areia, nunca fez fora. Defecar também, sempre com postura levemente agachada, normal, não vi nada de anormal. Social agonístico, investir, ela avança em direção a qualquer outra pessoa que seja membro da família, com pelos do rabo eriçado e orelha para trás. Ela não rosna, mas ela apresenta alguns ruídos, às vezes. Quando ela está feliz, no caso, né, eu acredito que seja, ela rosnou. Não sei falar direito, mas ela emite alguns sons. Ela não late por não ser, né, porque ela não é cachorro. E ela morde, sim, com mordidinhas, mandíbula fechada, com pouca força. Acredito que seja para brincar, mas não porque ela esteja braba. E foi com base mesmo nos slides, então não fiz muito aprofundamento, para não ficar muito extenso. E foi isso mais ou menos que eu pude notar nela. Ok, Tassiane. Muito obrigado, Tassiane. O que tu notou, assim, de diferente fazendo o etograma em relação ao que tu notava de habitual nela? Tu viu alguma coisa que te chamou a atenção, assim, realizando esse trabalho que tu não estava acostumado em relação a ela? Não, nada de anormal, porque eu tenho ela desde os 30 dias que ela teve de vida, porque a mãe abandonou a ninhada. E eu só notei assim, ela sempre me procura, como se eu fosse, sei lá, a fêmea, macho, não sei, alfa, não sei como explicar, mas assim, ela, com todos da família, ela vem mais próximo a mim. E isso continua sempre. E a única coisa que eu tenho para complementar, assim, que não foi nesses dias que eu observei ela, mas que foi quando eu viajei agora esse ano, eu tive que deixar ela com a minha mãe para não poder levar ela para a praia, enfim. E ela teve algumas atitudes, como ela deixou de se alimentar nesse período, ela subia na geladeira da minha mãe, ou nos lugares mais altos, acredito que seja pelo nível de estresse, pela falta que ela estava sentindo, por ser outro ambiente diferente, porque eu já tentei tirar ela algumas vezes aqui de casa para levar ela na casa da minha mãe, na casa da minha avó, e ela fica arredia, ela não aceita. Porém, assim, como eu disse, ela aqui dentro, ela conhece bem o ambiente, se locomove, e ela sai um pouco da casa também. Eu deixo ela ter esse espaço. Ela sai e ela volta quando ela bem entende. Quando eu acho que tá demais, assim, eu começo a chamar ela ali fora, ela volta. Isso é interessante, né? Isso entra do que a gente estava falando das 5 liberdades, né? O animal tem que ter liberdade de expressar o seu comportamento, e essa forma dela sair para onde ela dá uma passeada também faz parte dessa liberdade, né? O que eu acho que aconteceu é que ninguém gosta de mudar a rotina, né?
O animal tem um comportamento e tem uma rotina. Esse negócio que tu falou, ficou na casa da tua mãe quando tu saiu, ela mudou todo um comportamento que ela estava acostumada desde 30 dias, que nem tu falou, né? E uma rotina, então vai gerar um estresse. Nem a gente gosta de se mudar de casa, desse local onde a gente está acostumado, a gente acaba se estressando, é tudo diferente. Imagina um animal que já mudou de local, de repente a atenção não é a mesma também, a alimentação não está no mesmo lugar que ela está acostumada, não tem aquele cantinho para ela sair ou não, então tudo isso aí vai gerar um estresse, assim, né? E acaba gerando alguns comportamentos anormais que são normais em relação ao estresse, né? Sim. Professor, Parece, né? nessa mesma negócio que eu assisti dessa veterinária especialista em gato, a clínica dela, ela só atendia gato. Daí, tipo, quando o dono chegava lá com o gato, ela tinha várias, tipo, prateleiras, assim, na parede, em várias alturas, mas, tipo, tudo no alto, assim, e de forma que um gato não ficasse, tipo, olhando diretamente pro outro, e sempre em lugares altos. Ela explicou que os gatos preferem, e daí, tipo, eles ficam mais confortáveis. E na sala dela, onde ela atendia, era cheio de coisa para os gatos subirem, assim, era todo um ambiente pro gato, sabe? E daí ela fechado pro falou, gato não fugir, né? e ela falou que os gatos gostam de ficar em lugar alto, assim, tipo, que quem tem gato em casa é interessante que faça, tipo, lugares onde o gato pode deitar no alto. Para observar comportamento de gato é só vocês deixarem uma câmera em casa. O gato não gosta de expressar comportamento quando ele está junto com a presença do proprietário. É só vocês botarem uma câmera em casa e deixem a câmera ligada e que depois assistam o vídeo de vocês para vocês não imaginam que o gato dentro de casa faz. Então o gato é um animal que muda muito o comportamento quando está fora. Ele é um animal extremamente individualista. Ele não gosta, ele não sente muita falta do ser humano, né? Tá? Mas ok, vamos para frente então. A Tainá quer apresentar, Tainá? Enxerga a Tainá aqui. Professor, tem pergunta ali no bate-papo. Tá, vamos lá. Fiz o etagrama, ele late muito, tem noites que será que ele fica sozinho ou fica fechado? Pode ser sim, o hábito de latir, sim, pode ser, em relação a algum sentimento de estar sozinho, a falta de alguém, o animal não gosta se ele tem hábito de estar junto sempre, ele não gosta de ficar sozinho, então tem animais que fazem isso para chamar a atenção para o proprietário, tentar chamar a atenção do proprietário, né? Não tem problema, Tainá, se tu quer falar, sem compartilhar a tela, dá para falar, já que tu pediu aí. Pergunta ali de cima, Pro. Oi? Olha a minha pergunta ali de cima. Que eu fiz. Eu não escutei, Ana. É pro senhor olhar que ela fez uma pergunta, ela perguntou sobre água corrente para os gatos, porque eles não gostam muito de tomar água parada em pote. É hábito do gato. O gato prefere também água geralmente água nova e água corrente. Ele não gosta de água diferente do cachorro. O cachorro já tem hábito de tomar água mais que tá no pote. O gato gosta de água. Se botar água nova, ele vai vir tomar e gosta de água. Se puder ser corrente, é melhor. É hábito do gato mesmo, né? Professor, outra coisa também, tipo, se a ração do gato tá parada e ele começa a pedir ração, tu vai lá e finge que coloca ração, ele vai lá e come a mesma ração que tava parada. Aí é questão de costume, né, Bruno? Tem gato que come, tu pode deixar a comida. Eu conheço gato que tu pode deixar a comida lá, que ele vai lá e come. Tem gato que gosta só daquele estímulo de ganhar a comida nova, né? Tá? Tainá, quer falar? Pode Ou ser, não? então. Pode ser. Pode ser? Então aumenta Então, teu microfone um pouquinho, por favor, só. Tá. Foi? Isso, agora eu tô escutando. Eu peguei a minha cadela Fia. Na verdade, eu adotei ela quando ela tinha uns 15 dias de vida. Ela é uma SRD, tem 3,5 kg. Ela já é bem idosa, tem 14 anos. É canina. O animal, quando eu observei ela por um dia,
Ela apresentou tosse, ela é cega do olho esquerdo, mas ela está respondendo às medicações. Ela tem anemia, está reagindo ao remédio. Comportamento. Ela, que eu observei, ela é um animal muito dócil, bem tranquila. Só que ela sentiu desconforto no olho que está meio com uma inflamaçãozinha, mas já estamos tratando com colírio ali, né? Quando ela mostrou coceira, eu já passei. Ela caminha normal, não apresenta dor em nenhuma das patas. Ela fez xixi normal também no quintal dos fundos. Caminha normal também, pata dianteira e traseira. Ela, primeira hora, quando foi umas 3 horas, ela foi para a casinha dela, porque estava frio. A alimentação que eu dou para ela. Eu dou ração da Birbo para ela. E sobras de algumas comidas, assim, mas eu não dou osso, nada. Só arroz, feijão ou carne, assim, mas nada de osso. Ela vive com a companheira dela, que é uma pincher. Não tem contato com nenhum outro animal de rua. Ela se esticou um pouco também, que deu para observar. Ela encostou as patas dianteiras em contato ao chão e as patas traseiras levantadas. A carteira de vacinação dela está normal, ela é castrada e o último vermífugo foi dia 16/3. Ok, Tena. Isso aí? Isso. Alguém tem mais alguma colocação, pessoal, em relação ao biotograma que queria colocar? A gente pode seguir na aula, hein? Professor, Fala, Gabriel. sobre a ração dos gatos ali que a Bruna colocou. Essa semana eu levei meu gato na veterinária e eu até perguntei sobre o sachê. Ela falou que não seria bom fornecer o sachê por causa do sódio, que é melhor a ração. Isso, dependendo do sachê, tem muito sal, né? E aí o sachê em si, com sódio, pode formar... o que eu recomendo, quando eu trabalhava com pequenos também, tu pode colocar um pouco, não tem problema nenhum, né? O que não pode, pessoal, é gato comer ração de cachorro, que às vezes o pessoal mistura, tá? Isso é inadmissível, tá? E isso vai fazer uma mudança nos minerais ali, e aí vai formar mais cálculo. Mas isso vocês vão aprender depois lá na clínica com a Prof. Ju e com a Georgia também, vocês vão ficar craque nisso aí, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E vocês vão ver que nós estávamos aqui. Estão enxergando a minha tela? Sim? Agora sim. Então tá. Acho que nós paramos aqui, né? A gente parou naquele slide que tem um porquinho mordendo a grade. Esse? Esse. Tá. Então aqui a gente estava falando em comportamentos de estereotipagem, né? Isso que a gente falou, de cavalos mordendo, tá? Automutilação, esses comportamentos anormais, né? Então é aqui mesmo. Então, pessoal, a gente precisa fazer a avaliação de bem-estar animal, principalmente porque se o animal não está em boas condições de bem-estar, ele vai estar suscetível a doenças, né? Animal que está maltratado vai ser animal que vai ter maior risco de doenças, então o bem-estar faz parte daquele ambiente, onde a gente fala de ambiente, que o animal precisa, entra muito amplo o bem-estar. Então a gente já está mudando essa parte, colocando o ambiente dentro do bem-estar. Então a gente já fala, o animal precisa de um bem-estar adequado, ausência de doenças, né? Uma sanidade, né? Que entraria dentro dos 5 pontos, né? E também daí animais de produção genética, né? A gente fala na genética também para expressar seu potencial, né? E animais domésticos, além de ambiente e nutrição, alimentação, a gente precisa também de um acompanhamento, principalmente do seu dono, né? Não deixando esses animais sozinhos, né?
Então, animal também que não está com bem-estar adequado, principalmente animais de produção, onde a gente precisa de crescimento, de ganho de peso, de conversão alimentar, que a gente fala, vai ter alteração. Então, eu vou ter um custo maior nesses animais, porque eu estou tratando esses animais pensando numa conversão alimentar. O que é conversão alimentar? Eu dou 1 quilo de ração, por exemplo, e esse animal expressa 2 quilos de ganho de peso, tá? Então, isso seria a conversão. Ele está ganhando 2 quilos de peso vivo e está comendo 1 quilo de ração. Agora, se eu tenho um animal estressado, eu jogo 1 quilo de ração e ele ganhou meio quilo, por exemplo. Então, ele está deixando de ganhar 1,5 kg. Ele está me custando mais, vai demorar mais para mim terminar o ciclo dele na parte de produção. E por um fator fácil de eu resolver, que seria um bem-estar bem adequado, tá? Percas econômicas por lesões. Então, eu posso ter a melhor genética, eu posso ter a melhor alimentação, se eu tenho um piso onde esses animais vão deitar que é áspero. E aí, toda vez esse animal vai deitar todo dia naquele local, onde está fazendo lesões, a gente sabe que vai formando calos ali nesse local, a gente chama de escaras de decúbito, né? São como se fossem calos ou escaras mesmo que esse animal forma por deitar ali com o seu peso em cima, num local áspero, né? E esse ali começa a formar inflamação, começa a dar dor e esse animal acaba diminuindo o seu rendimento também, tá? E se eu pensar em animais de competição, animais que estão estressados não vão render como animais que estão num ambiente sadio. Então, a gente avalia bem-estar dos animais basicamente por esses 4 fatores. Ok? Então, a gente estava falando em comportamento, e etograma, e avaliação de comportamento, né? A gente fala hoje que o comportamento, a sua forma mais simples, pode ser descrito como uma série de contrações musculares. Por que isso? Animal que está estressado, se vocês pegarem um cachorro com medo, ele vai tremer muito. Ele vai ir lá para o canto dele lá e vai ficar tremendo, né? Animal, um equino, que está com medo do dono por um estresse, o dono bateu nele, o animal, primeira coisa, vai ter tremor. Então, a gente fala, na sua forma mais simples, eu posso descrever o comportamento por uma série de contração. Animal que tiver bem tratado, que não tiver com medo do dono, animal que tiver no ambiente ideal, vai deixar vocês acessarem ele, vai deixar vocês chegarem ele, vai estar com os músculos tranquilos. Agora, o animal que está com o músculo contraído, está nervoso, está com liberação de adrenalina, ele vai estar numa forma mais estressada, né? E também pode ser utilizado para descrever processos complexos, por exemplo, reconhecimento materno, né? Tá? É uma forma de comportamento que a gente tem, como a gente fala, de forma complexa. Organização social. Quando a gente fala em animais em grupo, a gente sempre vai ter o animal dominante e o animal que é dominado. Então, quem que vai ser o animal estressado? O animal que está sendo dominado. Então, esse animal, nessa hierarquia, ele pode não render tão bem em relação à sua produção, porque ele está sendo... Tem animais que não deixam, por exemplo, o dominante não deixa o dominado comer. Então, eu tenho que enxergar isso em relação à minha propriedade e tirar aquele animal que está muito estressado para mim trabalhar com um ganho ideal nesse animal que não estava rendendo. Então, eu tenho que jogar esse animal num outro lote, de repente um lote menor que ele consiga conviver mais fácil, né? Tá? Então, eu digo assim, eu tiro um animal dominado e jogo para um lote que tem um tamanho menor que ele, para ele também acompanhar um pouco os outros e, de repente, ele virar um dominante. Mas esse animal virando dominante, eu tenho que também observar os menores que eu colocar junto com ele, tá? Então, tudo é uma questão de observação de comportamento. Então, a gente, quando está nas propriedades, a gente vai estar sempre fazendo etograma, pessoal, sempre observando o comportamento dos animais. Tá? Comportamento anormal.
Então, a gente fala assim, ó, difere na forma, frequência e contexto do comportamento demonstrado pela maioria dos animais mantidos em condição adequada. Pensam que eu tenho um monte de animais ali, todos no mesmo ambiente, né? E tem um animal separado. O hábito dos animais é andar em grupo. Por que eu vou ter esse animal separado? Então, ele está demonstrando um comportamento anormal, né? Ele está com alguma patologia, ele está com algum problema de casco, ele está com algum problema digestório, então eu vou ter que examinar esse animal e depois vocês vão vendo com a experiência prática de vocês, quando vocês entrarem, por exemplo, quem vai trabalhar com bovinos, pegar uma fazenda ali que tem 50 vacas, vocês conseguem observar fácil o comportamento normal das vacas que estão diferente do resto do lote, porque elas vão demonstrar alguma coisa que os outros animais não demonstram. Então, ela vai mostrar um comportamento diferente em relação aos demais. Tá? Então, a gente tem comportamentos anormais destrutivos, né? Que a gente fala aqui em relação à agressão, em relação a canibalismo, né? O animal se mutila os outros animais, né? Não se automutila, mutila os outros animais. Quando eu falo em animais com chifre também, eles podem se adequar aqui também em relação a avançar nos outros animais, né? Tá? Comportamento repetitivo, invariável, sem objetivo e sem função evidente. Por exemplo, ó, tem esse animal aqui caminhando aqui, não está demonstrando nada, mas ele pode ficar caminhando aqui em cima, tá? Sem uma função evidente. Então, um comportamento repetitivo, invariável, não está me demonstrando nada, mas ele está ali, de repente, porque ele gostou daquele ambiente, então ele está... Tem animais que não têm nenhuma patologia, mas têm um comportamento repetitivo que não causa nenhuma patologia, vamos falar assim. Agora, a inatividade, pessoal, eu ver um animal diferente do lote, ver um animal parado, não demonstrando alguma forma de atividade. Eu tenho meus cavalos, eu soltei eles para o piquete e todos eles foram correr. Agora eu soltei o último cavalo, em vez de ele correr, ele saiu mais devagar, saiu mais lento, saiu de repente claudicando num membro, demonstrando uma inatividade. Então isso é um comportamento anormal. Esse animal eu tenho que examinar mais com calma. Apatia também. Eu estou vindo com as minhas vacas, elas estão vindo num lote, todas caminhando junto, demonstrando o grupo, que esses animais têm comportamento de caminhar em grupo, mas eu estou vendo que está vindo uma vaca ali no meio do lote, com a cabeça mais baixa, andando junto, mas com a cabeça mais baixa, com o olho fundo, que a gente chama de enoftalmia, o globo ocular para dentro, né? Demonstrando uma desidratação, e esse animal provavelmente com algum tipo de anemia. Então, esse animal ele até está acompanhando o lote, não está demonstrando uma inatividade, mas ele está mais apático em relação ao lote. Então, esse é um animal que eu tenho que demonstrar uma atenção especial e acabar examinando esse animal. Olha só esse trabalho aqui, ó, de 2002, desse autor aqui, Relesky, tá? Onde eles fizeram o quê? Desmamaram potros, né? Tá? Em grupos ou isolados. O que eles fizeram? Um grupo, eles desmamaram e separaram os animais, todos desmamados junto em um grupo, e outro grupo eles fizeram o quê? Separaram individual esse animal e colocaram em baia, tá? Baias boas, tudo que davam condição para esses animais, né? Tá? E o que demonstrou aqui, ó? Olha só. Quando a gente fala em animais deitados, a gente viu uma diferença aqui, ó, de 21,2 para 13. Então, os animais das baias ficaram mais deitados, né? Tá? Do que os animais alojados em grupo solto no campo. Em pé, então, ficou mais tempo os animais em grupo do que os se movimentado, foi meio parelho, ambos se movimentaram, tá? Investigando, esses animais que estavam soltos em grupo investigaram menos. Agora, esse animal que estava sozinho na baia acabou ficando investigando todos os cantos da baia, né? Tá? Agora aqui, ó, comportamento anormal. Olha só.
Quando eu falar em comportamento anormal, aqui, ó, os animais que foram desmamados em grupo quase não tiveram comportamento anormal. Estavam pastando, estavam se locomovendo, estavam tomando água. Agora, aquele animal que eu peguei e alojei ele sozinho, joguei numa baia sozinho ali, imagina o estresse de separar da mãe dele já e pegar e jogar numa baia lá sozinho. Ó, ele teve 4 vezes mais, praticamente, comportamento anormal, tá? Que esses animais que foram soltos em grupos. Em relação à alimentação, foi meio parelho, né? Tá? Então, o que demonstrou, pessoal? Potros alojados em baias individuais, olha só, demonstraram níveis mais elevados de comportamento anormal do que os animais alojados em grupos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os animais demonstrando em relação às semanas, né, a frequência de observação, né, tá? E aqui a gente tem os animais que foram alojados na baia, ó, esses aqui e esses aqui, ó, tá? Esses aqui, ó, embaixo aqui são os animais que foram separados em grupo, tá? O que demonstrou? Ó? Olha só o comportamento desses animais, comportamentos anormais. O que isso me leva a crer? Que eu levei esses animais a um estresse muito alto e aí, baseado nesse desmame, eu já posso fazer esse animal adquirir alguns vícios de estereotipagem, de sugar ar. Então, tudo isso aí eu tenho que cuidar quando eu for trabalhar com desmame. Se eu puder, eu tenho que separar esse animal da mãe porque ele está na idade que ele não pode mais mamar. Eu não vou deixar esse animal sozinho, pessoal. Tá? Se eu não tiver outro, eu tenho uma égua só. Eu vou levar esse animal para uma outra propriedade onde tenha mais cavalos juntos para mim desmamar esse animal e deixar no ambiente com outros cavalos. Eu não vou deixar esse animal sozinho numa baia fechada, tá? Então não é forma de desmame isso aí, tá? Evidência de distúrbio, pessoal, tá? Os animais têm sempre informação sensorial otimizada. Vocês acham que não, mas os animais estão sempre ativos a tudo, né? Então, se esse animal está mais apático, está com uma diferença na informação sensorial, está diminuindo a sua informação sensorial, pode saber que ele está com um distúrbio em relação a bem-estar animal. Quando a gente for falar em susto, quando vocês assustarem um animal, a primeira coisa, ele tem que mudar a postura, né? Sai para o lado, pula, fica parado olhando vocês. Tudo isso aí é uma forma normal, né? Tá? Agora, se o animal não fizer isso aqui, essa forma normal, ou não vocalizar também, quando a gente fala vocalização, é latido em cachorro, mugido em vaca, cavalo relinchando, tá? Então, isso é uma forma do animal demonstrar susto. Se chegar no animal, ele não vocalizou ou não se assustou, pode saber que ele está com algum distúrbio evidente, né? Tá? Ou animais, por exemplo, que são animais de lotes, animais mais selvagens. Também, se na presença de um observador eles não fugirem, ou são animais muito acostumados com pessoas ao seu redor, muito acostumados com pessoas trabalhando com eles, ou senão eles estão doentes, né? Eles vão deixar você examinar. Então, o animal tem que ter esse hábito de fugir, porque ele não está acostumado com o examinador também, ou demonstrar alguma reação de briga também, às vezes é normal, tá? O que a gente tem que quantificar, pessoal, quando a gente vai avaliar bem-estar animal? Principalmente intensidade de resposta. Eu cheguei e assustei o animal. O animal fez esse reflexo, fugiu, me olhou e ficou. Dali a pouco ele veio, ele é curioso, ele veio para me observar, tá? Então, tudo isso aí é a duração das respostas. Agora eu cheguei, assustei esse animal, ele se assustou com a minha presença, né? Porque eu não digo que é judiar o animal, tu assustar o animal. Às vezes tu precisa assustar ele para te ver também questão de observação dele. E esse animal não demonstrou nada, ficou ali apático. De repente, vocês têm que chegar mais para ver se esse animal provavelmente ele está doente, né? Frequência de resposta. Agora esse animal, eu cheguei ali, ele saiu, se assustou e nunca mais retornou. Esse animal provavelmente é um animal que passa por um estresse constante, ele não tem curiosidade em relação à pessoa, né, tá?
e tempo para retornar ao comportamento normal. Então, eu mexi com o animal se assustou, daqui a pouco ele veio, me arrodeou e ficou ali querendo saber quem que eu era. Então, isso também tem muita coisa a ver em relação a bem-estar animal. Olha só esse trabalho aqui, ó, pessoal, que foi feito em 2000 e... deixa eu só puxar aqui para cima. Está me atrapalhando. Esse trabalho que foi feito em 2011, né? Tá? Onde eles avaliaram que ovelhas estressadas, as mães dos cordeiros, tá? Pegaram as ovelhas que eram mais estressadas na fase de gestação e na fase depois que elas pariram, tá? Avaliaram os filhos de mães estressadas. Então não estava olhando as ovelhas. Eles pegaram animais que eram mais estressados, medindo o cortisol desses animais, né? Que é o hormônio do estresse, e pegaram os filhos dessas ovelhas, tá? Então, o que eles fizeram? Colocaram uma área de observação ali, ó. Se vocês olharem aqui, a área de observação, tá? Aqui tinha um portão, aqui tinha uma área de observação. E aqui eles separaram essa área em quadrantes, ó. Tá? Largava o cordeirinho aqui e aqui ficava um observador, tá? O que era para ser esse observador? Uma pessoa estranha ali, onde ele estava observando, mas eles estavam também cuidando que quanto tempo que esse cordeiro ia demorar para se aproximar da área onde estava o observador. Que eles chegaram à conclusão que os cordeiros que eram filhos de ovelhas estressadas, eles eram menos ativos, então eles eram mais apáticos, né? Tá? Vocalizaram com menor intensidade quando separaram da mãe, vocalizaram menos, tá? Na presença de humano, e demoraram mais para aproximar da área onde estava o experimentador. Então, o que esse animal vai me dizer? Esse animal não está sendo tratado bem, tudo bem, mas ele já vem de um estresse antes do parto, estresse pré-natal. A ovelha já está transmitindo isso aí lá na barriga, esse estresse para o filho dela, e esse filho também já não vai demonstrar melhor produção animal já desde a fase do parto, né? É a mesma coisa que a gente vê alguns trabalhos em vacas de leite. A gente tem em vacas de leite, por exemplo, terneiras que nascem na época de calor. A vaca de leite não gosta de calor, tá? Então, vamos pensar que a vaca passou por um estresse quando ela estava principalmente em terço final de gestação. As terneiras que nasceram dessas vacas, elas vão ter um ganho de peso muito inferior de terneiras que nasceram quando as mães estavam principalmente no inverno, onde tem um ambiente de calor menor. Então, isso tudo influencia. Então, não é só o ambiente onde o animal está ali nesse momento, pessoal. Esse trabalho aqui demonstrou que o problema vinha lá de trás, já da fase de gestação, já interferiu nisso aí. Esses animais acabam demonstrando depois quando estão desmamados, quando eles estão precisando uma intensidade melhor em produção. Olha só, e o cordeiro, daí eles fizeram outro trabalho. O que eles fizeram? Botaram um guarda-chuva ali que abria automático, tá? Para fazer o quê? Para gerar um susto no animal, para ver como esse animal reagia em relação a um susto, né? Então, quando o animal eles queriam saber o quê? Quanto tempo esse animal ia demorar para voltar ali naquele ambiente. Então, eles abriam esse guarda-chuva e chegaram à conclusão que cordeiros de ovelhas estressadas permaneceram mais tempo longe da área onde o guarda-chuva abriu, comparando com cordeiros de ovelhas que não eram estressados. Então, o que está dizendo esse estudo? Que a mãe está interferindo no filho. Filhos de mães estressadas que passaram por um estresse pré-natal vão também ter isso aí de um maior estresse, e também vão ser animais que não vão também ter um melhor rendimento. Então, a gente tem que cuidar não só dos animais que nasceram, a gente tem que cuidar da ovelha lá na fase de gestação, tá? Não deixar esse animal passar por um estresse, tá? Quando a gente fala em evidências de dor, pessoal, comportamento anormal em relação à dor, primeira coisa, a gente vai notar a mudança na postura, tá? Animal com qualquer tipo de dor vai mudar a postura.
Postura para deitar, postura para se locomover, postura para ficar parado, qualquer dor vai ter. O animal contrai mais abdômen, animal mostra na coluna alguma alteração. É que nem a gente, quando a gente tem qualquer tipo de dor, a gente já muda a nossa postura, tá? Porque para tentar aliviar essa dor, a gente faz uma mudança na postura para tentar aliviar a dor, né? Cabeça mantida para um dos lados do corpo. Por exemplo, se eu tenho dor geralmente no lado esquerdo, eu vou deslocar a cabeça mais para o lado direito, tentando aliviar a minha dor, né? Vocalização, então o animal, a vaca vai mugir mais frequente, o cachorro vai latir mais frequente, a ovelha vai também berrar mais frequente, né? Os animais vão demonstrar uma vocalização mais frequente. Claudicação, então esse termo eu já falei para vocês, né? Seria a manqueira, né? O animal demonstra dor em qualquer um dos membros, então o animal não manca, o animal, vocês vão falar que o animal claudica, tá, pessoal? Então é claudicação que o animal vai demonstrar, tá? E geralmente o animal quer mostrar, pessoal. Ele vai fazer comportamento direcionado para o lado da lesão, tá? Por exemplo, um animal com uma miíase. A miíase, para quem não sabe, é a famosa bicheira, tá? Causada por uma mosca, né? Chama Cochleomia omnivorax, tá? A mosca vem ali e larga uma larva. Essa larva tem hábito de comer carne, né? Então ela vai se multiplicar ali naquela lesão. O que o animal faz? O animal tem hábito de lamber aquela lesão ali, porque tem uma dor ali, e também direcionar para o local da lesão. Então o animal vai direcionar para o local da lesão onde ele está sentindo dor. Olhos fechados também, os animais acabam fechando o olho, né? Tá? Ficam com os olhos mais fechados quando eles têm dor. Demonstra o animal com dor, ele demonstra a dor só no seu hábito de ficar com olhos fechados. Animais acabam sacudindo mais a cabeça também. A gente pensar em animais com otites. Otite seria dor de ouvido, né, pessoal, tá? Para quem não sabe. O animal tem hábito de sacudir a cabeça, bater o membro sobre a orelha, né? Acaba demonstrando onde está a lesão, tá, pessoal? Algum tempo também o animal acaba mudando o seu comportamento em relação ao consumo de alimentos, diminui o consumo de alimentos, tá? E tudo isso evidenciando algum tipo de dor, tá? Aqui só demonstrando para vocês, pessoal. Deixa eu só botar aqui para diminuir aqui para me enxergar o slide. Vou voltar aqui. Por exemplo, o animal com uma dermatite interdigital, tá? A gente está aqui com uma dermatite interdigital, que é uma doença que ocorre em bovinos, né? Tá? Acaba acontecendo uma inflamação na derme, né? Então, por isso que a gente chama de dermatite, tá? Onde o animal acaba demonstrando uma claudicação, aumento de volume do membro, tá? E se vocês não limparem isso aqui, esse animal acaba tendo uma infecção que vai subir aqui, e às vezes esse animal acaba deitando e tendo muita dor em relação a isso aí. Se não resolver isso aqui logo, o animal pode vir a óbito. Então esse animal tem que ser feito um casqueamento, né? Uma limpeza disso aqui, trabalhar com antisséptico, tá? E o animal vai demonstrar isso aqui. Como é que ele vai demonstrar? Claudicando. Ele vai mancar, vai demonstrar a dor claudicando. Então, vocês vão ver esse animal demonstrar a dor. Se esse animal demonstrar a dor nos membros anteriores, ele vai demonstrar com a cabeça. Quando ele manca, quando ele claudica com a mão direita, quando ele bota a mão esquerda no chão, ele vai baixar a cabeça. Quando é posterior, geralmente ele encurta o passo, né? Quando o animal claudica com o posterior, geralmente ele encurta o passo do membro que está doente, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma pododermatite, então é uma úlcera de sola, tá? Ali onde o animal provavelmente pisou em cima de uma pedra e fez o quê? Fez um machucado ali, fez uma lesão ali, uma úlcera de sola, provavelmente fez uma pequena infecção dentro do casco, onde a gente tem que fazer o quê? Abrir, drenar isso aqui. Só que o que acontece? Se a gente
ver esses animais claudicando. E olha, pode ver que esses animais estavam em um ambiente que não era ideal, muito barro, ó, tá? E deixar esses animais claudicando, esses animais vão acabar morrendo. Então, a gente tem que pensar, geralmente, no animal no hábito de bem-estar, tá? Aqui, olha essa ovelha, ó. Ela chega a ficar com seus membros de joelho, ela tá com de joelho aqui, não botando os seus cascos no chão, porque ela tá com uma doença que chama foot rot, né, tá? Essa doença é uma doença causada por 2 bactérias, onde eu tenho a entrada de uma bactéria no dígito aqui, no interdigital, né? Tá? E acaba desenvolvendo, essas bactérias acabam destruindo, fazendo uma necrose desse casco aqui, isso dá muita dor nesse animal. Se eu não tratar esse animal, deixar esse animal, a ovelha tá, olha que bonitinha, ela tá comendo de joelho. Não tá comendo de joelho, pessoal. Ela tá de joelho porque ela tá com dor, tá? Então, isso vocês têm que observar e, primeira coisa, vocês têm que examinar esse animal em relação ao seu comportamento. Ok, pessoal? Tá tudo certo até aí? Vamos fazer um intervalinho aqui. Vamos dar uma descansada. Agora são... Tá na hora do nosso intervalo. Vamos às 9h10 nós voltamos, daí pode ser? Combinado? Então tá, vamos até às 9h10 e aí depois a gente conversa em relação também, eu quero dar um recadinho para vocês depois, tá? Professor, que tipo de ferramentas são usadas para esse tipo de limpeza? Então, a gente faz, Lucas, primeira coisa, um casqueamento, né, onde a gente usa uma rineta, né, que limpa o casco, faz um casqueamento corretivo, e aí depois a gente usa muito ali sulfato de cobre como forma de enrijecer esse casco, e se tem lesão, principalmente de bactéria, a gente usa um antibiótico tópico ali, usa muito a oxitetraciclina em pó, a terramicina em pó, tu limpa ali, coloca esse antibiótico tópico ali e depois acaba fazendo curativos esporádicos, tá? Em bovinos a gente acaba passando esse animal mais, bovinos e ovinos também, faz um pé dilúvio, primeiro trata, bota um antibiótico, depois faz um pé dilúvio e acaba passando esse animal mais pelo pé dilúvio, 2, 3 vezes por semana ali para essa lesão melhorar, tá bom? Então tá, pessoal, falamos às 9h10, tá? Dá uma descansadinha e depois voltamos. Obrigado.